Salve, salve, internautas! Está começando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Fique com a gente. Olá a você, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e vou apresentar para vocês vários temas ligados à administração pública. E isso fazemos em nome da IPDM, Instituto Paranaense de Direito Municipal. Depois confira todos os nossos cursos no nosso site. E hoje vamos conversar com o nosso amigo Edilson de Oliveira Bezerra Júnior, que ele é secretário de Fazenda do município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, Edilson. Olá, professor, boa noite. É uma alegria imensa estar participando aqui desse podcast. Muito satisfação em estar aqui com o professor conversando. Satisfação é nossa, Edilson. O Edilson, que é nosso amigo, aí, nosso parceiro aí da luta pela administração pública municipal, administração tributária, e vamos bater um papo hoje sobre as boas práticas, né, feitas lá no município de Mossoró, e também aí os desafios que os novos gestores terão aí no ano de 2025. Então, Edilson, como que você visualiza esse cenário? E comenta um pouquinho para os nossos ouvintes, nossos seguidores, a tua atuação lá em Mossoró, só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Muito bem, muito obrigado, professor. Gostaria de fazer uma apresentação inicial, né? Meu nome é Edilson Júnior, eu sou aqui de Mossoró mesmo, nascido, criado e formado, eu sou bacharel em Direito aqui pela nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró mesmo, completando agora 20 anos de formado e bacharel em Direito, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e sou auditor fiscal do Tesouro Estadual do Rio Grande do Norte desde 2006. Estou há 18 anos no Fisco Estadual e há 1 ano e meio estou na missão aqui do município de Mossoró, convidado pelo nosso prefeito Alisson Bezerra a assumir a pasta da Secretaria da Fazenda. Então, fiz uma carreira desde que eu entrei em 2006, nos 3 primeiros anos no Fisco Estadual, trabalhando em postos fiscais, até na região de Pau dos Ferros, que fica aqui a 150 quilômetros de Mossoró. Depois vim trabalhar mais no setor interno e ainda dando alguns plantões em postos fiscais e volantes aqui na região de Mossoró. E trabalhei aí cerca de 10 anos com o Simples Nacional, é meu setor, vamos dizer, de origem, quando eu estou na coletoria estadual, como chamamos aqui a repartição. E desde julho de 2023, como disse aqui, assumi a Secretaria da Fazenda de Mossoró, que tem uma característica especial, apesar do nome Fazenda, ela cuida somente da arrecadação municipal, né, do IPTU, do ISS, do ITBI e das taxas, e a gente tem procurado evoluir, né? Pegamos a secretaria em bom estado e nosso desafio é fazer cada vez melhor um serviço público de mais eficiência e de mais qualidade e que traga mais resultados e, sobretudo, mais receita, né? Para que o nosso gestor, nosso prefeito possa, enfim, entregar mais obras, mais benefícios em favor da população com justiça fiscal. Edilson, e nesse novo cenário, vindo aí reforma tributária, muita discussão sobre o orçamento público, quais são os desafios aí que os novos gestores vão enfrentar aí para 2025? O que você visualiza aí para a Secretaria de Fazenda? Eu vejo um cenário de boas oportunidades, assim dizendo, porque eu sempre sou uma pessoa de perfil otimista, em que, mesmo que se apresentem desafios, eu sou da tese de que o trabalho faz com que as coisas aconteçam e a gente tem muito essa determinação na nossa equipe, oriunda do nosso prefeito Alisson, porque ele é um jovem que foi eleito com apenas 28 anos, nossa, bem novo. 67 mil votos, e agora na reeleição ele teve 113 mil votos, e essa reeleição veio muito consagrada em cima de trabalho e de entrega de resultado, e é isso que ele passa para a equipe e que a gente busca. Por exemplo, com a reforma tributária, nós temos uma questão que certamente vai desaguar na valorização ainda maior da receita própria municipal, onde, eventualmente, nesse período de transição, a gente possa ter alguma dificuldade de implementação, novo regime, até os contribuintes e os próprios operadores do direito tributário estarem, vamos dizer, familiarizados com essa nova prática, e a gente vai ter aí, por exemplo, a questão do IPTU, talvez como nosso principal
fonte de renda, né, o principal tributo municipal próprio, né, a ser gerido. E aqui em Mossoró, e certamente em outros grandes municípios, só para pontuar, professor, Mossoró tem 264 mil habitantes no IBGE, mas certamente aqui a gente deve ter em torno de 300 mil habitantes aqui, e a região oeste aqui do estado, já fazendo fronteira com o estado do Ceará, nós, inclusive, ficamos mais perto de Fortaleza do que de Natal, aqui no mapa, por causa de 20 quilômetros, 220 quilômetros chega em Fortaleza, 240 em Natal, e é uma cidade polo aqui, é uma cidade de muitas riquezas, em que a gente tem ainda muita perspectiva de alcançar a própria receita municipal. Então, essas mudanças que estão acontecendo, ainda com essa definição, principalmente no quesito da regulamentação, nós estamos aí nesse compasso de espera, mas a partir do momento que começa aí a transição propriamente a partir do próximo ano, nós vamos cada vez mais investir, tanto em capacitação como nos recursos humanos, para que a gente possa extrair os melhores resultados possíveis dessa questão da reforma tributária. E, Edilson, a gente sabe que sempre que se comenta a palavra imposto, o contribuinte já fica de cabelo em pé, né? Ninguém quer pagar mais imposto no país, que a gente tem uma carga tributária muito alta, né? Mas como que vocês têm trabalhado aí em Mossoró para incrementar, né, o orçamento público sem onerar demais os contribuintes? A gente sabe que Mossoró é um município muito grande, né, um município já mediano para grande, e tem aí se destacado nos níveis aí da arrecadação municipal. Quais são as principais linhas de trabalho de vocês? Muito bem, boa pergunta, porque nos 4 anos dessa gestão, eu estou apenas com 1 ano e meio, mas já vamos caminhar para o final da primeira gestão, não houve qualquer aumento de tributos. Isso é importante, porque até na eleição, deixar registrado que na eleição passada, né, houve algumas colocações distorcidas em relação à questão tributária, que tinha havido, por exemplo, aumento do IPTU, e de fato não houve. A mesma alíquota do IPTU em vigor em Mossoró em 2024 é a mesma na década de 90. Mas o que de fato houve foi uma, diria, mais eficiência do trabalho realizado pelo fisco municipal, o aprimoramento com o uso de tecnologias, de cruzamento de informações, de capacitações, de novas medidas em que o contribuinte sente que o fisco está mais próximo, isso também muito em parceria também com a Procuradoria Fiscal, porque, de fato, as pessoas muitas vezes só se movem quando chega uma cartinha, uma cobrança judicial, e a gente tem praticado a cobrança de forma indistinta, feito muitas vezes cobrando aquilo que está no Estado. Se está no IPTU, vamos cobrar aquela regra que está hoje, e fazendo muito trabalho de fiscalização em loco. O IPTU, de fato, ele ficou por muito tempo, diria, relegado num segundo plano, talvez um tributo que não tenha a simpatia política, mas foi passado com muita determinação que a gente cumprisse o que está na lei, isso que a gente tem feito e refletido aí em termos de arrecadação. Nós tivemos em 4 anos um crescimento de arrecadação algo em torno de 120% nesse quadriênio aí entre o que a gestão recebeu e que está entregando aí em termos de receita própria. É muito importante que cada vez mais o município consiga ter esse incremento de receita própria sem aumento de imposto, porque vai viabilizar, como disse no início, ainda mais realizações de políticas públicas pelo gestor municipal. Eu não sei se aí no Rio Grande do Norte está um movimento assim por parte dos órgãos de controle, como teve aqui no Sul. Então a gente teve aqui o Tribunal de Contas do Estado implementando assim algumas recomendações para os municípios para melhorarem a recuperação desse crédito tributário, principalmente com meios alternativos, né? Ou seja, uma cobrança administrativa que praticamente inexistia aqui nos municípios. Então aqui o carro-chefe, vamos dizer, 100% da recuperação era apostada na execução fiscal. E a gente sabe que a execução fiscal é um meio importante, porém não é eficiente, né? Todos os números já demonstram aí o problema e os gargalos da execução fiscal. O que Mossoró fez aí nos últimos tempos para combater essa inadimplência tributária e melhorar essa gestão da dívida ativa? Muito bem, aqui também no Rio Grande do Norte, professor, o Ministério Público capitaneou nesse ano de 2024 um projeto chamado Arrecada Mais, porque justamente as promotoras sediadas, inclusive, do patrimônio público em Natal, mas foi um trabalho em todo o estado, detectou que, por exemplo, dos 165
municípios do Rio Grande do Norte, 10 sequer cobravam o IPTU, não tinha estrutura mínima de administração tributária para cobrar o tributo. Mossoró se demonstrou, na verdade, aí, na vanguarda em relação a outros municípios potiguados pelas medidas que nós adotamos aqui, e como alternativas, como o professor mencionou, nós adotamos também a questão aqui da negativação nos órgãos restritivos de crédito, que trouxe muitas vezes o contribuinte, quando vê o seu nome negativado, corre para pagar. Nós fizemos aqui no ano passado uma simples cartinha de cobrança, eu fiz um layout bonitinho, atualizado, e a gente notificou 15 mil contribuintes, um trabalho que nunca tinha sido feito, porque quando eu cheguei eu perguntava, certo, a arrecadação está indo bem, mas a inadimplência. Quando a gente foi ver, a inadimplência era um pouco alta, em torno de 50%, 55% do IPTU. Eu disse, não, vamos cobrar isso que está no cadastro aqui dos últimos 5 anos, e cobramos contribuintes que tinham débitos de 3 a 300 mil reais, foram mais de 15 mil cartas notificadas, e chegava muita gente, aí no final do ano passado foi esse movimento, e a gente teve uma recuperação aí em torno de 10 milhões de reais, foi muito positivo entre pagamentos e parcelamentos. Investimos em torno de 40 mil nas cartas enviadas pelos Correios, né, mas demos ciências a muitas vezes, e a gente percebia que muitas vezes o contribuinte até, em algum sentido, agradecia, porque dizia, rapaz, eu nem sabia que tinha isso, ficava, não pagava aquela coisa toda, agora ele ficou em dia e colocou, e passou a ficar em dia com o município. Aqui nós temos até também, dentro dessa política de evitar o litígio, um desconto bastante generoso, considerando a realidade de outros municípios, quanto ao pagamento à vista do IPTU, que foi mantido durante os 4 anos da gestão, que é 25% para pagamento em cota única. Então, cerca de 30%, 35% dos munícipes, dos contribuintes do IPTU, pagam a cota única, que é uma forma, enfim, de ficar em dia. Nós fizemos também, de 2021 a 2023, a questão do refis, do PPI, que muita gente também, em face de um passado onde não se cobrava, procurou e ficou em dia com o município também, aproveitando a redução de juros e multas. Então, foram algumas questões que a gente também procurou diminuir o estoque aí da dívida ativa, com soluções alternativas que ficassem bom também para a fazenda, especialmente para o contribuinte. Olha que bacana, e fica aí com uma boa prática e uma referência aí para não só a região, acho que todo o país, né? Porque muitas vezes o prefeito até tem boa intenção, mas ele não sabe se aquela medida, que muitas vezes na cabeça dele faz lógica, mas ele tem medo de implementar, né, para ver se vai dar resultado ou não. E com o exemplo de outros municípios como Mossoró, acaba trazendo essa coragem, né, para o prefeito implementar uma medida que até então nunca foi feito, como você mesmo mencionou, né, Edilson? Tinha sido feito, eu até perguntava aos colegas, eu disse, que não fizeram, não, uma coisa e outra, etc e tal. Eu disse, não, vamos fazer, manda uma cartinha, desenhei a carta, eu até peguei como exemplo a referência da PGFN e tal, e a gente desenhou, fez um layout bacana com a comunicação e enviou em novembro do ano passado, e entre novembro, dezembro e janeiro, vários e vários contribuintes procuraram a gente, o que é isso, eu disse, não, calma, aqui tem esse débito, você pode parcelar em até 60 vezes, ela só estava disponível o parcelamento ordinário, e a gente teve esse excelente resultado. Eu já estou, inclusive, vou fazer uma não de cobrança propriamente dita agora para esse ano, mas uma de atualização cadastral. Aqui a gente, no nosso cadastro, que tem 120 mil imóveis, cerca de 20 mil imóveis não tem o CPF. Por algum motivo do passado não foi incluído o CPF ou o CNPJ. E a gente vai fazer essa notificação para que o contribuinte se apresente e faça essa regularização cadastral, porque nós temos o endereço no cadastro e, de repente, já houve alteração de titularidade ou faleceu, e aí, de repente, a gente está com essa expectativa também positiva de os novos ou os atuais proprietários ou possuidores, né, se apresentem e atualizem seu cadastro, porque se a pessoa não tiver com o cadastro atualizado, por exemplo, com o CPF, ele perde o desconto, o contribuinte perde o desconto dos 25% do IPTU. Então, é bom o contribuinte estar com o cadastro atualizado e pagar o IPTU com valor reduzido. Perfeito, aí um bom exemplo aí para os demais colegas aí que trabalham na seara municipal. E Edilson, a gente já comentou aqui sobre a reforma tributária. Qual que é a tua visão aí do impacto nos municípios? Claro que ainda é prematuro a gente saber, porque sequer as leis complementares foram publicadas, né? Mas como que você visualiza esse cenário de como os municípios devem se preparar para essa reforma? Bom, Mossoró é um município grande, né, comparando na média do país. Nós estamos fazendo um investimento, diria, naquilo que a gente tem de mais importante,
que é quem vai executar a reforma, que são os servidores. Após 22 anos, quase 23 anos, a cidade de Mossoró não realizava concurso público para auditor fiscal e para procurador, o último tinha sido em 2007, ou seja, mais de 15 anos, 16 anos que não realizava concurso. O concurso teve o resultado final publicado essa semana, então a partir de janeiro, fevereiro, do próximo ano, inclusive estamos em período de vedação eleitoral ainda, para fins de nomeação de concurso público que não foram homologados antes do período da restrição eleitoral, ali no começo de julho. Então, nós devemos aqui na Fazenda, eu vou dobrar o quadro de servidores. Eu tenho 15 auditores, vou para 30. A Procuradoria tem apenas 3 concursados, só teve um concurso na história, vai para 10. Então, com essas pessoas chegando já dentro, diria, dessa áurea de reforma tributária, né, que está o assunto pautado no país, e com capacitação que nós pretendemos fazer dele, queremos que essa mão de obra, tanto os atuais como principalmente aí os futuros, estejam muito capacitados e antenados com a reforma tributária e possam extrair o que há de melhor para a gente aproveitar aqui nos trabalhos da Secretaria da Fazenda do município. Olha que bacana, ótima notícia aí para o município, né? Um aumento aí significativo de servidores públicos em áreas vitais, né? Do município, que muitos prefeitos não visualizam e não gostam, muitas vezes, de nomear. Então, veja, um bom exemplo, né? Eu gostaria até de contar essa passagem, professor, porque é, de fato, uma questão marcante. Assim, o nosso prefeito, ele, de fato, é um visionário, porque antes de eu estar secretário, eu estava tanto na presidência da Associação dos Auditores Fiscais aqui do Estado, da ASFAR, como membro da diretoria da FEBRAFIT, que é a nossa Federação Nacional dos Auditores Fiscais. Então, quando a gente faz parte dessas entidades nacionais, nós tomamos conhecimento dos problemas, vamos dizer, de todos os estados, né? Na época eu não lidava com os municípios, e sabia dessas questões. E aí, quando o prefeito me convidou, em junho do ano passado, para fazer parte da equipe, a primeira missão que ele me pediu é, Dilson, eu quero um concurso público, eu preciso desse concurso, destravar, não andou e a gente precisa fazer, faz muito tempo que não tem, eu quero fazer essa renovação. Eu disse, prefeito, é a primeira vez que eu vejo e que escuto falar de um gestor querendo fazer concurso público para o fisco. Então, a gente colocou isso, fez até, inclusive, uma alteração na lei da carreira dos auditores, incluiu algumas especialidades específicas mais ligadas à área, como, por exemplo, graduados em tecnologia da informação. Nós temos aqui uma experiência muito exitosa da Secretaria da Fazenda do Estado, em que, em 98, nós fizemos um concurso, e naquela época, o secretário, o governador da época, colocaram 10 colegas formados em TI, em 98, e a Secretaria nossa do Estado é uma das mais virtuosas, vamos dizer, em termos de tecnologia no Brasil. E aí também estamos trazendo servidores aí de TI para compor nosso quadro, auditores fiscais formados em TI, em direito, em engenharia, que é muito ligado na parte do ITBI e do IPTU, né, e também em direito, né, que possam somar com as outras áreas de graduação e a gente ter mais excelência aí nos nossos trabalhos. Com certeza. E falando em capacitação, nós terminamos, né, Dilson, uma capacitação aí com vocês até dias atrás, né, que foi uma capacitação bem ampla, bem ambiciosa, né, com 3 professores, e até me chamou a atenção que vocês têm um fundo específico para treinamentos e capacitações dos fiscais, né? Comenta um pouquinho para nós sobre isso. Também Mossoró aí na vanguarda em relação a esse fundo da administração tributária. Eu até estava conversando com a colega que é auditora fiscal municipal e a presidente do sindicato, assim, no âmbito estadual aqui, dos físicos municipais, dos auditores fiscais, e fiz uma pergunta a ela, quantas cidades ela sabia informar, ou a Federação dos Auditores Fiscais, FENAFIM, saberia informar quantas cidades tem um fundo da administração tributária em pleno funcionamento. E ela não me passou mais do que 6, 7 nomes. Então, de fato, assim, Mossoró está muito na vanguarda em ter um fundo próprio da administração tributária, que chamamos aqui Funcidade, que foi criado nessa gestão, também mérito do prefeito Alisson, lá em 2021, que ele financia tanto o nosso programa Nota Mossoró, que é aquele programa já até, direi, mais conhecido, de pedir a nota fiscal e ganhar os prêmios. Temos sorteios bimestrais, já pagamos mais de R$200 mil em prêmios aqui, são a cada 2 meses, temos o sorteio, inclusive amanhã é o último sorteio do ano, na quinta-feira faremos a apuração do resultado e a convocação, uma solenidade bem interessante de premiação, e também parte desse recurso, que é equivalente a 0,25% da receita municipal, por exemplo, Mossoró
esse ano vai arrecadar em torno de 250 milhões de receita própria. Então, 0,25 compõe esse fundo, o que vai dar ali entre 600 e 700 mil reais. 200 a 300 mil para pagamento dos prêmios e os eventos em volta dele, né, da comunicação e a realização dos eventos, e outros 300, 350 mil voltados para investimentos na administração tributária. Ano passado, nós adquirimos 70 computadores e todo o novo sistema de rede. O prefeito disse, eu não quero ninguém de computador velho na fazenda, vocês trabalham para arrecadar. 100% dos servidores com computadores novos e com toda a rede. A internet da minha sala dava 10, 15 megas, hoje dá 250, né? Para você ter ideia que realmente estava atrapalhando a eficiência do serviço. E esse ano focamos na capacitação, vão ser investidos aí quase 140 mil em cursos de capacitação já realizados, que o primeiro ficou marcado na história aí, o professor Kramer, né? E outros investimentos de mobília, de imóveis, de ar-condicionado, trocamos também todos os ar-condicionados da Secretaria da Fazenda, estamos pautando aí terminais de totem de autoatendimento, já interligados aí com o nosso programa do Cefaz Digital, que lançamos aí no mês passado. Então, o Mossoró está muito na vanguarda, porque é muito importante, e aí também fica muito a dica para os prefeitos, os gestores, que incentivem, né, que criem essas leis em seus municípios e viabilizem a estrutura física e, sobretudo, de pessoas na administração tributária, que os resultados voltarão e voltarão de forma multiplicada. E é uma coisa inédita, até eu comentei com os outros professores, que é o professor Alberto Macedo, né, e o professor Paulo Calhendo, que fizeram parte do corpo docente, e o professor Alberto todos conhecem, que é auditor do município de São Paulo, e o professor Paulo Calhendo, aí, que é representante da Confederação Nacional dos Municípios, né, e eles também ficaram, assim, surpresos, né, porque quando a gente trabalha com o município, a gente sabe que todo município, exceto capitais, tem a sua dificuldade, né, e quando tem uma inovação, por exemplo, como esse fundo de vocês, nos chamou muita atenção, porque não é uma preocupação, deveria ser, mas não é uma preocupação nacional de se capacitar os auditores, fiscais municipais ou procuradores municipais, né? Eles ficam um pouco relegados, né, para essa questão da capacitação. E é muito importante, né? Hoje é o carro-chefe, por exemplo, para a gente entender todo esse rebuliço no direito tributário, né, Edilson? Então, sem um preparo da nossa equipe, a gente não consegue realizar nada, né? Então, tudo vai a partir do conhecimento. É verdade. Essa gestão lançou, consta até no site do município, a Escola de Gestão Pública de Mossoró, voltada aos servidores de uma forma geral, né? E aqui na Fazenda, e a Procuradoria do município também tem o seu fundo próprio de desenvolvimento e também aplicação desses recursos que são arrecadados aí na cobrança da dívida ativa para capacitação e qualificação. Então, também é uma das coisas que o nosso gestor maior, o nosso prefeito, enxerga e investe e direciona para que a gente execute, de fato, essa capacitação, tanto do atual quadro, isso não só dos auditores, é importante, o professor Rio, que participou, né, do treinamento, todos os servidores administrativos que se dispuseram a participar, isso é muito importante para que a gente tenha um alinhamento e uma melhor entrega do nosso trabalho. E é muito importante também a gente pensar em tecnologia, porque hoje o mundo é virtual, né? E a gente vê que muitas pessoas estão praticamente 100% do seu tempo no quê? No celular, né? Eu estou conversando contigo, por exemplo, através de um sistema hoje que nos permite virtualmente estarmos próximos, né, Edilson? E o celular. Então, hoje, se a gente não investir em tecnologias que leve e traga o contribuinte até nós e faça essa comunicação em tempo real, a gente vai ficar por passado, né? Eu estou até debatendo muito com colegas da Seara Municipal para a gente evoluir o termo de intimação, de processo administrativo, comunicação, envio de extratos, aplicativos, né, mais inteligentes, para a gente trazer o contribuinte, porque é como você disse, né, Edilson, muitas vezes a gente tem um contribuinte ali, ele não sabe que está devendo determinado tributo, e eu não tenho como chegar até ele, né? Então a gente tem que pensar na tecnologia para aproximar e até trazer essa transparência da gestão fiscal, né? Muito bem, perfeito. Me lembrei aqui de outro trabalho também inovador que a gente fez, foi em relação aos parcelamentos. Muitos contribuintes faziam parcelamento, pagavam às vezes a primeira, a segunda, para sair ali, às vezes, da negativação do SPC, do Serasa, enfim, e deixavam para lá. E eu também pedi esse levantamento ao nosso setor
de arrecadação, ele disse, não, tem essa relação aqui, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos mandar só um lembrete, e aí manda no WhatsApp, aí cria um textozinho bacana, prezado contribuinte, conste aberto, essa parcela aqui e tal, aqui é da Secretaria da Fazenda, tem o número aqui para confirmar, porque infelizmente tem muita questão de golpe, né, mas dávamos todas as informações e colocávamos os canais oficiais de informação, e também teve um excelente retorno, muita gente, rapaz, passou, me manda e tal, como é que eu tiro, e a gente já ensinava essa parte. Nós também aqui temos uma virada de chave nessa parte da tecnologia, lançamos agora 30 de outubro, diria, o nosso novo portal, que denominamos de Cefaz Digital, que mais do que uma mudança de nome, que eu tenho dito aos colegas aqui, que era Portal do Contribuinte, e agora Cefaz Digital, eu tenho tentado pautar uma mudança de cultura, de fato, para o digital, uma mudança de mindset, né, para que a gente consiga entregar todos os serviços no ambiente digital. Não existe mais nenhum serviço, nenhum, de forma absoluta, na Secretaria da Fazenda, que você tem que se dirigir fisicamente lá. E isso era um transtorno assim para mim, porque às vezes eu via colegas, amigos, parentes, vizinhos, enfim, indo pegar um boleto do IPTU, eu disse, não precisa, já está disponível, e aí depois que eu fui enxergar, entender melhor, que os contribuintes tinham dificuldade de entrar na nossa área restrita, porque tinha que mandar documento, demorava, o e-mail não funcionava, e aí foi quando a gente teve a ideia de trazer o Gov. Nós somos a primeira Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte, inclusive nem o Estado adotou, a ter o sistema do GovBR como uma forma de logar a nossa área restrita, tornando absolutamente simples e fácil, intuitivo, o acesso à área restrita. E depois que eu estou logado, nós colocamos lá dentro da área restrita nosso domicílio tributário eletrônico, que era um gargalo aqui para notificar os contribuintes, colocamos todos os boletos de IPTU disponíveis pelo CPF, porque no ambiente aberto era pelo sequencial do imóvel, e ninguém tem sequencial do imóvel, ninguém guarda sequencial do imóvel. Não, me deu sequencial, ninguém guarda sequencial, a gente tem que facilitar a vida do povo. É pelo CPF, o CPF todo mundo tem, você lista, se tiver 50 imóveis, vai listar os 50 imóveis, você lista. Todos os parcelamentos, por exemplo, de débitos, inclusive cobrados pela Procuradoria, inclusive saindo os honorários devidos à Procuradoria, faz pelo ambiente digital, pelo Cefaz Digital, não existia isso até pouco tempo atrás, a gente pautou para a empresa colocar no ar. Todos os processos administrativos também você dá entrada pela área logada, nós diminuímos, inclusive, a burocracia, o envio de documentos. Existia um documento aqui, professor, que era a declaração de autenticidade, que era eu dizendo que era eu, Edilson, vem aqui dizer que é Edilson e vai abrir o processo. Eu já estou logado no ambiente com a certificação de segurança da Receita Federal, porque somente contas prata e ouro, que é o mesmo requisito de segurança da Receita que tem, está disponível hoje, e a cereja do bolo foi a procuração digital também no modelo do ECAC, da Receita, em que o procurador recebe, dá os poderes para o procurador, recebe e pode atuar aí muito voltado aos contabilistas, aos advogados, representantes de imobiliários, então eles estão, diria assim, adorando, porque facilitou muito a vida deles, e facilitando a vida dos profissionais envolvidos e dos contribuintes em terem acesso ao boleto, a fazer um parcelamento, o crédito vai entrar de maneira mais fácil nos cofres, e isso nós já estamos sentindo esse resultado. O resultado vem, né? A gente planta para esse resultado. E, Edilson, para a gente encerrar, qual que é a tua visão do futuro aí da administração tributária? Se você pudesse dar um conselho, principalmente para pequenos municípios, qual que é o norte que você daria para eles começarem a dar os primeiros passos para essa gestão eficiente, para melhorar essa arrecadação tributária, principalmente nesse novo cenário aí do país? Muito bem, acho que até casou, professor, assim, de semana passada para cá, nós recebemos aqui no município de Mossoró 2 prefeitos de outras cidades do interior que vieram conhecer o case de sucesso da gestão de Mossoró, da gestão do prefeito Wallace Bezerra, que teve 80% de aprovação na reeleição. E, como eu disse, um dos pontos está em destaque, de fato, a parte da fazenda, do Cefaz Digital, dos aprimoramentos que fizeram. Então, instigado isso, inclusive, com um livro que eu recebi da Administração Tributária Municipal, Estratégias Avançadas para a Eficiência da Arrecadação, eu comecei também a pensar e ver a minha realidade e também já colocar num papel algumas dicas que a gente poderia compartilhar e experiências, principalmente com outros municípios, né? Acho que o foco de tudo está, primeiro, no órgão. Eu defendo demais a administração tributária, um órgão que cuide só da arrecadação para aqueles municípios que forem possível, porque eu me imagino assim, eu sou secretário de Fazenda, toda a minha
formação, sou autor fiscal, toda a minha formação foi para cobrar imposto, para pensar em receita, para pensar em arrecadação. A partir do momento que eu divido essa atividade, de repente com planejamento, de repente com pagamento de despesas e finanças, eu vou perder foco, porque minhas 8, 10, 12 horas que sejam, talvez fiquem divididas. Então, eu acordo e durmo pensando como é que eu vou botar mais dinheiro no cofre. Então, eu acho que ter uma administração tributária forte, fortalecida, com um órgão que cuide de cobrar as receitas próprias, formada por servidores de carreira, é imprescindível ter 2 carreiras fortalecidas em qualquer município, do auditor fiscal e sua equipe de apoio na Secretaria da Fazenda, e da Procuradoria Fiscal e sua equipe de apoio. Por exemplo, a Procuradoria do Concurso teve cargos para analista da Procuradoria que vão dar suporte aos procuradores para atingir maior eficiência. Então, temos que ter esse órgão, a estrutura de carreira e pensar em tecnologia. Temos que ter um portal atualizado, temos que ter canais de comunicação no WhatsApp. Hoje eu tenho 9 setores de atendimento do WhatsApp. Inclusive, hoje estamos implementamos, na verdade, já o robozinho do WhatsApp, já está em fase de testes aí essa semana, que vai facilitar essa comunicação. Um site atualizado em que o contribuinte possa ter acesso ao seu boleto, ao seu parcelamento, ou ao seu celular. Eu sempre também pego esse exemplo que o professor falou, de ter tudo muito fácil na palma da mão. A gente tem que disponibilizar, não podemos dificultar de forma alguma. Eu já tenho aqui, como eu tinha dito, já tem gente fazendo parcelamento no final de semana, no feriado. Eu já abro aqui o sistema e vejo que, vamos dizer, as receitas estão entrando até no horário que a repartição não funciona aberta. E aí temos que ir para a parte da legislação, atualizar o código, o que é que a gente pode evoluir na parte da progressividade do IPTU, o que é que a gente pode evoluir na parte do cadastro. O cadastro é o coração de tudo. Ver medidas como já referenciamento para atualização do cadastro, como o REURB também, uma excelente medida de fazer essa atualização cadastral, até a própria notificação que a gente vai fazer. Eu quero ver o efeito disso, de quantas pessoas virão atualizar o cadastro. Temos também medidas outras ligadas até à própria reforma, atualização da COSIP, da questão do ITR, convênios com a Cefaz estadual. Eu sou autor fiscal do estado, eu fui bater lá na porta, quero fazer o convênio aqui do meu município com o estado, operações de cartão de crédito para a gente fazer malha fiscal, capacitação, sem sombra de dúvida, desse quadro funcional para que todos estejam muito azeitados com os tributos municipais, com a reforma tributária, com as perspectivas futuras. Então, diante de todo esse mix aí e de muito trabalho, tenho certeza, a própria questão da educação fiscal, criamos o Fundo da Administração Tributária, importantíssimo, está fazendo toda a diferença no Estado. Eu até digo aos colégios, nós não temos aí no Estado, poderemos ter, estaremos talvez em outro patamar em termos de trabalho e estruturação da nossa secretaria. Então, o programa, incentivos, né, o desconto, eventualmente o PPI, você já atualiza o cadastro do contribuinte, sempre valorizar o bom contribuinte, né, dar esse incentivo para ele ficar em dia. Então, são várias dicas aí, frentes que a gente tem que pode, nos municípios menores, sabemos que é uma dificuldade política gigante, mas a população, isso sempre o prefeito passa, está preocupado com a entrega de trabalho, com a entrega de resultados. Se tiver que pagar, está na lei, vamos pagar e vamos procurar não onerar, não subir, porque só a gente cobrando o que está. Claro, às vezes tem que atualizar a questão do IPTU, tem que verificar se a base de cálculo, o valor venal está muito desatualizado, que é um trabalho que, inclusive, Mossoró tem uma recomendação do Ministério Público para que proceda essa atualização cadastral, atualize o valor venal, que foi observado que estava há muito tempo desatualizado. Esse é um trabalho da fiscalização aliado, e aqui nós temos uma parceria muito forte com a Procuradoria do município. Não há guerra, não há, é porque é auditor, é porque é procurador, pelo contrário, é irmanados, mãos dadas, um só funciona decorrente do outro, o cadastro é da Fazenda, a cobrança judicial da Procuradoria, e a gente consegue atingir os resultados de excelência, que é aquilo que a gente precisa e deve entregar como servidor público, né? Eu sou servidor público, muito orgulho, 18 anos, tenho aí ainda longa estrada pela frente e quero, nesse período aí, deixar serviços de excelência para a nossa cidade. A gente trabalhando pela nossa cidade aí é que dá mais vontade ainda de entregar mais e melhor o serviço realizado. Ótimo, parabéns aí pelo trabalho, Edilson, para toda a tua equipe, e agradecemos tua participação aqui no nosso episódio do podcast. Deixo para você fazer as últimas considerações, se quiser deixar contatos, perfil do Instagram ou alguma indicação aí para os nossos seguidores, fique bem à vontade. Não, tranquilo, professor. Eu que agradeço, meu Instagram é até fechado, né? Às vezes aparece gente seguindo, mas é até fechado.
Mas quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, acho que pode entrar no site da nossa secretaria, que é o contribuinte.mossoró.rn.gov.br, já vê alguns insights e notícias que temos vinculado ao nosso trabalho. De fato, tem sido um trabalho muito prazeroso de realizar. Uma equipe, eu tenho um quadro aqui de 70 servidores, de uma forma geral, 10 estagiários, e a gente tem muitas perspectivas positivas. Estamos no caminho, eu digo à turma que a gente está no caminho, estamos evoluindo em todos os sentidos de procedimentos. É muito importante também essa parte procedimental, que a gente tem as normas de procedimento, de processo, de atualização de código, muito claras para que a gente possa executar e não tenha dúvida. Às vezes chegava, o auditor pensa assim, o outro auditor pensa assado, o procurador pensa assim, o outro pensa assado. Vamos padronizar, nós somos uma administração só, temos que ter uma veia de entendimento só, isso facilita para o contribuinte, e quanto menos dúvida ele tiver, mais fácil será o recolhimento espontâneo, vamos dizer, do tributo, e a gente atuar enquanto fiscalização para aqueles que não estejam cumprindo, vamos dizer, as obrigações previstas em lei. Então, agradeço demais esse espaço aí de âmbito nacional, professor, dizer que Mossoró aqui está de portas abertas, aqui nossa intenção é cada vez melhorar mais. Tivemos aí em termos de diálogo com recentemente a Secretaria da Fazenda de Juazeiro do Norte, fica aqui no nosso querido vizinho estado do Ceará. Tivemos também reunião online com a secretária adjunta da Receita de Caruaru, que também é outra cidade de médio porte, fica em Pernambuco aqui, parecida com Mossoró, e a gente vai trocando as experiências, já pega uma ideia, eles pegam uma ideia nossa, essa troca eu gosto muito, e a gente está à disposição para aquilo que o professor entender, para que a gente possa colaborar aí com outros municípios locais. Muito obrigado e agradecemos também a vocês que ficaram conosco até agora. Não esqueça de se inscrever no canal e também curtir e compartilhar esse episódio com os demais colegas. Um grande abraço e até o próximo episódio.